Bom, que é esse tal desse surfactante, Lisaldo? Surfactante, ele é um líquido que diminui a tensão superficial dos alvéolos. Todo alvéolo ele vai ter uma tensão superficial. Aqui tem um texto para você poder ler depois, quando você estiver estudando, mas eu vou te explicar aqui da seguinte maneira. Vem para cá. E aí a gente tem que falar de tensão alveolar. Ah, Elisaldo, mas e o texto? Eu vou te explicar o que está aqui. Depois você pode ler. Todos os textos que eu coloco, eles são para você quando você estiver estudando com material em PDF. Você está assistindo a aula, seja ela ao vivo ou gravada, você tem explicação, então não precisa ficar lendo lá não. Vem comigo, olha só. Por que o pulmão cheio de ar é mais fácil de expandir? Como assim? Foram feitas pesquisas com pulmões humanos, onde se inflava, colocava ar para dentro, encontrava-se uma resistência. E foram feitos estudos onde se colocava solução salina, líquido, soro. E era muito mais fácil colocar o soro do que o ar. E aí, né, como assim? O que está acontecendo? E aí, as pesquisas foram tentar descobrir o que levava a essa situação. E aí descobriu-se alguma coisa interessante. Vem comigo aqui, número 1. O que se acreditava no passado? Durante anos, os fisiologistas assumiram que a elastina e outras fibras elásticas era a principal fonte de resistência. Lembra da bexiga que eu falei? Você pega ali, você tem que fazer força, porque ela tem componente elástico. Esse componente elástico tende a manter uma posição de repouso. Beleza. Então, era essa a ideia. Porém, quando colocaram solução salina líquido e ar, havia uma resistência maior para ar do que para a solução salina. E aí, o que os estudos colocaram? Deixaram eles entender que havia alguma coisa que gerava uma resistência à entrada do ar. E aí descobriram quem era verdadeiramente que gerava tensão. E, na verdade, é a quantidade de líquido que existe dentro do alvéolo. O que acontece? Quando a gente começa a estudar, a gente vê o alvéolo, principalmente nas aulas de anatomia, e a gente vê aquela representação, né, das uvas. E depois você vê a representação dela cortada, mostrando a face interna dela. Então, esse líquido colocado ali, então, esse líquido, ele tem que existir. Por quê? O alvéolo ele não pode estar seco, ele não pode ficar ressecado. Ele tem que ter, como praticamente todos os nossos órgãos, eles têm uma quantidade de líquidos colocado ali. O problema é que as moléculas de água, elas tendem a procurar outras moléculas de água, e isso vai criar uma tensão interna. O surfactante, ele entra ali afastando as moléculas. Elisaldro, não entendi. Você vai entender agora, cara. Pensa num muro com grade. Quando essas grades elas estão afastadas, você consegue olhar da rua e ver o quintal. Se, ao contrário, eu boto as grades todas próximas uma da outra, isso aqui, as grades são assim, você vê, você está me vendo aqui por trás. Se eu faço isso, fica mais difícil de você me ver, não é? É a mesma quantidade. Então, vamos pensar que são moléculas de água. As moléculas de água vão estar próximas, aderidas uma à outra, fazendo uma barreira que vai aumentar a tensão superficial. Entende? Quando o surfactante ele entra, ocorre esse afastamento, ele vai afastar essas moléculas, o que vai diminuir essa tensão inicial. Joia? E aí tem uma fórmula aqui, eu vou trabalhar essa fórmula com você a partir desse momento. Então vamos pensar aqui. Duas bolhas apresentam a mesma tensão superficial, T. A fórmula está aqui, vou te explicar, fica calmo. De acordo com a lei de Laplace, ou Laplace, cada um fala de um jeito, a pressão é maior na bolha menor. Vamos entender. Duas bolhas. Primeira bolha, segunda bolha. Bolha grande, bolha pequena. Bolha maior. O raio dela é 2. Ela é maior. O raio da outra é 1. Ela é menor. Tensão superficial é 3 para a bolha grande. Também é 3. Também é 3 aqui para a bolha menor. Só que aí a gente vai para a fórmula. Ó, P igual a 2T sobre R, dividido por R. Então, transformando raio, 2, tensão, 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Essa é a pressão que tem aqui. Agora, vem para cá, nessa que é menor. Está aqui o raio, raio é igual a 1, tensão igual a 3, a mesma tensão. Então, agora, P igual a 2 vezes 3, lembrando que 2 é a constante matemática. 2 vezes 3, 6, dividido por 1, 6. A pressão, então, é maior nesse momento. Então, a gente tem um alvéolo, o alvéolo. O que quer dizer isso na prática, Elisal? Você tem alvéolos de tamanhos diferentes. Você tem um alvéolo maior, um alvéolo menor. O alvéolo menor tende a colapsar devido à
tensão superficial gerada pelo líquido, pela água, por conta da agregação, da proximidade, lembra do muro de grade? Da proximidade destas moléculas uma com a outra. E aí o que acontece? Aqui o surfactante, representado aqui por essa pequena esfera azulada, olha, ele reduz a tensão superficial nos pulmões. Os alvéolos menores têm mais surfactante, o que diminui a diferença pressórica. Então, vem aqui para baixo. Agora, ó, é mesmo tamanho de bolha. Então, na primeira aqui à esquerda, só as setas, mostra sem surfactante. Aqui, à direita, com as esferas azuladas, mostra presença de surfactante. Só de olhar para a esfera menor e maior, você percebe que tem mais esferas azuladas, né? Ou seja, surfactante na menor. Então, vem para cá. Raio 2, tensão 2. Ué, a tensão baixou pela presença surfactante. E aí você baixa a pressão para 2. Agora, vem aqui no outro pequeno. O raio menor é 1, a tensão é diminuída pela metade, cai para 1. Lembra que lá ela era 3? E aí, 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2. Nós temos o quê? Pressões agora iguais, tanto no alvéolo grande quanto no alvéolo pequeno. Então, esse surfactante evita que esse alvéolo menor ele seja colapsado pela tensão superficial. Ele faz a proteção agora desse alvéolo. Joia? Então, a presença surfactante é o que facilita a respiração em nível alveolar. Joia? E é por isso que bebês prematuros têm dificuldade respiratória. Eles sofrem da síndrome da angústia respiratória, porque ele nasce antes do tempo. O surfactante ele começa a ser produzido ali na 24ª semana, mas só na 34ª semana ele vai estar numa quantidade fisiológica suficiente para que esses alvéolos não sejam esmagados. E lembra que eu estou falando de um bebê, então o alvéolo dele não é do tamanho do seu ou do meu, é um alvéolo menor. Então ele sofre mais tensão superficial pela presença de líquido. O surfactante vai impedir que isso aconteça. Então, quando ele nasce antes dessa 34ª semana, ou seja, de maneira prematura, ele tem muita dificuldade, como ele não tem esse líquido surfactante adequado, não tem quantidades adequadas sendo liberadas, ele não vai conseguir respirar adequadamente. E aí ele vai para a incubadora, ele vai receber oxigênio, em alguns casos ele pode ser entubado. Então o jogo fica um pouco diferente. E agora faz sentido. Ele não teve tempo adequado para a quantidade de surfactante. Hoje em dia, nós temos tratamentos onde a criança inala surfactante feito no laboratório, né, sintético, para poder melhorar essa respiração. Tecnologia, né? Vocês hoje vão ver a IA, normalmente o cientista louco, vocês vão ver a IA ajudando os caras aí nas síndromes como da asma. A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza, galera. Surfactante, tá ok? Professor, diga. Deu tempo. Então, esse aí tem a ver quando a criança ela nasce prematura, que ela precisa ficar na incubadora, que o pessoal, não sei se é o correto falar, diz, os pulmões não estão maduros. A galera fala que é o pulmão que não está maduro. Não deixa de ser. Por quê? Vamos lá. Já que você perguntou, deixa eu te dar mais um detalhe fisiológico aqui. Nós temos nos pulmões, você tem as células. Então, tem o pneumócito 1 e pneumócito 2. Então, continuando. O pneumócito 2 é a célula que vai preparar o surfactante. Então, essa célula ela não está madura, pronta, maturada, o suficiente para liberar o surfactante. E como não tem surfactante suficiente, esse alvéolo ele é esmagado. Então, quando dizem que os pulmões não estão maduros, quer dizer que é uma... Vamos lá, como é que eu vou te dizer? É o senso empírico, é o senso comum. Os pulmões não estão maduros. Na verdade, não é que os pulmões não estão maduros, é porque o pulmão não é fruta, né? As células, os pneumócitos, ainda não estão prontos, liberando a quantidade adequada de surfactante. E a tensão superficial do alvéolo é tão grande que ele acaba colapsando. A criança não consegue respirar direito. Joia, querida?